Boa noite, Brasil. Vamos aí com mais uma noite de histórias, mais uma noite realizando pedidos de ouvintes. Hoje é o dia de realizar um pedido aí dos meus colegas de trabalho e a gente estava conversando ali sobre a existência desse podcast, né? Que a maioria das pessoas do meu trabalho não sabem que eu faço isso, mas aí os meus colegas decidiram contar para outras pessoas ali. E aí logo surgiu uma sugestão de tema que era que eu contasse histórias do amigo de trabalho meu. E era isso. Aí eu falei, não, vou gravar. Então, eu tô gravando aqui para manter o anonimato do meu amigo aí, parceiro, colega, companheiro, camarada de trabalho. Eu vou inventar, né, um nome, igual se inventa naqueles documentários, nas reportagens e tal, quando tem que manter o anonimato ali. Apesar de que, como uma grande parte das pessoas que escutam esse podcast são do meu trabalho, todas essas histórias, a pessoa vai ser muito óbvia, né? Descobrir quem é essa pessoa. Mas não tem problema, eu não vou falar coisas absurdas, né? Também eu tô aqui com sono, não tô nem me lembrando direito de qual é o meu nome. Então também não vou me lembrar muito bem de histórias aí desse meu companheiro de trabalho. Pois bem, então vamos começar aqui com as histórias do Lig, que é como eu vou chamar meu companheiro de trabalho aí, Senhor Lig. Então, primeiro vamos descrever o Senhor Lig, né? Esse meu parceiro de trabalho aí somos professores, né? Ele é um professor das humanidades, assim como eu. Ele é um homem mais velho, né? Em comparação aí com a minha pessoa. Um professor aí que tem, o quê? Uns 20 anos de sala de aula já? Por aí. Uma coisa do tipo. É uma pessoa grande, uma pessoa alta, né? Tem ali uma certa carência de pelos na parte superior da cabeça, né? Tudo bem. Então temos algumas características físicas aí do nosso Lig. E deixa eu pensar aqui o que mais. Num primeiro momento, numa primeira vista, esse professor ele pode parecer uma pessoa meio fechada, talvez meio bravo, mas na verdade ele é uma pessoa muito carinhosa, né? Muito atenciosa ali. Mas quem olha, depende, ele é uma pessoa muito direta também. Não fica dando, não fica de meandros, né? É diferente de mim. Eu sou uma pessoa que fica ali melindrando para falar uma coisa, né? Fica ali às vezes envergonhado e tudo mais. É uma pessoa direta, né? Que eu acho uma qualidade, inclusive. Não, não é uma crítica de maneira alguma. Eu acho uma grande qualidade. Eu gostaria de ser uma pessoa mais direta. Mas enfim. Então, por possuir aí essas características, assim como toda pessoa direta,
Né? Eu acho que as pessoas acabam interpretando que essa pessoa é brava ou alguma coisa do tipo, que é um grande mal-entendido, né? Mas isso é uma coisa que acontece muito com pessoas que são diretas, né? Que são um pouco mais curto e grossas, elas acabam sendo interpretadas de maneira errônea como pessoas bravas ou insensíveis. Já vi isso acontecer várias vezes, não com o nosso professor Lig aqui, mas com outras pessoas que têm essa característica aí de ser mais direto. Pois bem, então o professor Lig, ele é essa pessoa direta, né? Uma pessoa ali que fala o que pensa ali muito prontamente. E para quem olha no primeiro momento pode parecer uma pessoa brava e tal. Mas para quem conhece, sabe que é uma pessoa ali atenciosa, tá prestando atenção ali, preocupada. Então, quem conhece, sabe. Quem não conhece, julga, né? E julga ali de maneira errônea, muitas vezes. Então, para dar um exemplo, e já é uma história aí do professor Lig, teve uma reunião ali dos professores que estávamos numa discussão ali, uma discussão normal, mas esse professor foi dar uma opinião, eu não lembro o que que era, né? Foi contar ali um relato dele, e ele ficou, o professor Lig ficou exaltado, né? Ali, falando mais alto, com um pouco mais, com uma voz um pouco mais impostada, uma fala mais rápida. Ele estava em pé ali, gesticulando de maneira um pouco mais vigorosa que o normal. E, e para quem conhece, sabe que aquilo ali é o normal dele. Tá tudo, ele não tá bravo, não tá nervoso, aquilo ali é o normal dele, né? Mas algumas pessoas não conhecem. Então ele mesmo tomando consciência aí dessa característica dele e dessa impressão aí que poderia ter sido passada, ele falou: "Gente, eu não tô bravo não, isso aqui é meu jeito normal, né? Isso aqui é meu normal. Vocês não me queiram ver bravo, não." E aí foi engraçado, né? Todo mundo riu, porque ele parecia que estava bravo mesmo. Mas é o jeitinho dele, né? Tem gente que tem esse jeitinho mesmo aí. E tudo bem. Pois é. Deixa eu tentar lembrar de outras histórias aqui. Eu tô tentando lembrar de histórias antigas, que ele conta muita história de coisas que aconteceram aí ao longo da vida dele, né? Então tem uma história que é eu achei essa muito engraçada. Ele foi um dia aí que o nosso querido professor estava em casa e bebeu um pouco mais além da conta, né? E estava ali, foi dormir com a sua esposa. Muito bem, normal. Mas estava ali já dormindo, mas dormindo embriagado. Com a sua esposa ali do lado, né? Beleza. Então ele acorda, né? Sai do quarto e vai até o banheiro, faz a sua necessidade física primordial e volta pro quarto, né? Pra ficar com a esposa, com a sua esposa. Mas aí que tá. Como ele estava levemente ainda embriagado, ele virou pro lado errado e entrou em outro quarto. Que no caso era o quarto de quem que era? Acho que era
da, não sei se era da empregada, de quem que era. Uma outra pessoa que estava dormindo lá, uma outra mulher. Então, o nosso querido liga aí, entrou no quarto de uma pessoa alheia, que não era a esposa dele, deitou-se na cama e abraçou, é, supostamente, a esposa dele, né? Supostamente porque na cabeça dele, ele estava no quarto dele. Então aquela ali deitada era a esposa dele. Então vou me deitar aqui, vou abraçar ela e dormir, cair no sono. Mas não era a esposa dele. Era aí essa outra mulher, não sei, esqueci agora quem que era. Uma prima, não sei, uma parente aí. E aí, é, a esposa desse meu companheiro de trabalho deu falta, né? Ué, cadê? Cadê ele? Não voltou até agora. Aí ela foi procurar ele, parece. Se eu me lembrar bem da história, acabou achando ali a, o nosso companheiro aí da história abraçado em uma pessoa alheia, né? E essa pessoa acordada ali, um pouco desesperada, não entendendo o que estava acontecendo, mas quieta. E aí a esposa aí do nosso companheiro de trabalho deu uma acordada aí, eu falou, ligue, você tá na cama errada, bicho. Vamos voltar aí, está... Enfim, deu tudo certo no final, né? No dia seguinte, o nosso protagonista aí da história, ele pediu desculpas aí pra pessoa que ele abraçou sem querer durante a madrugada ali, de sono, e tudo bem, deu tudo certo. É uma coisa que acontece, né? Eu diria que você nem precisa estar bêbado para que isso acontecesse. O próprio sono, né? Pessoa com muito sono poderia ter feito isso aí. Acorda, vai meio ali andando, zumbizando do seu quarto até o banheiro, depois sai do banheiro e sem querer entra em outro quarto e acaba abraçando outra pessoa. Uma coisa que poderia acontecer com qualquer um, né? É, mas esse professor, né, ele tem algumas histórias ali que são umas histórias interessantes de coisas que aconteceram com ele dando aula, enfim, né? Que são histórias que são engraçadas, mas que dá até para pensar um pouco aí sobre a profissão, né? Enfim. Então tô lembrando aqui de uma história que esse professor contou, que ele dava aula para uma turma. Era uma turma que era muito tranquila, só que tranquila demais, porque ele dava a aula dele e ninguém ali respondia, dava uma balançadinha, uma piscadela ali em resposta à aula. Então, esse professor começou a ficar meio deprimido ali entrando naquela sala, né? Imagina, você prepara uma aula e tudo mais, e você entra numa turma e ela não fala nada pra você. Ele falou, tirando alguns ali alunos, uns 4, que participavam da aula, né? O resto não fazia nada. Não é que eles faziam coisas alheias à aula, tipo mexer no telefone, ficar olhando, pensando na Marta Bezerra. Não, eles viam a aula, mas não participavam de maneira nenhuma. Então isso aí acabou deprimindo aí um pouco o professor. E aí ele pensou o seguinte, ó, já que vocês não reagem a nada, eu vou passar aqui, fazer uma aula de 10 minutos
vou explicar 10 minutos aqui de conteúdo e depois vocês estão liberados, fica aí, fazendo o que vocês quiserem, né? Então ele ia lá, dava 10 minutos de aula, Revolução Francesa. O que que é? Aí falava lá o que que era a Revolução Francesa, não sei o que, tal, 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 aconteceu isso aqui, em 10 minutinhos, beleza? Beleza. Pronto. Estão aí liberados. E aí esse professor se sentava na mesa dele, chamava esses 4 alunos aí que prestavam mais, participavam, né? Prestavam atenção. Ele ficava ali no computador. Na sala tinha um computador com os slides da aula de verdade, né? Da aula longa. E aí ele ficava ali conversando com esses 4 alunos, dando de fato o que seria a aula, né? Porque aqueles alunos estavam interessados. O restante queria ali o mínimo para fazer a prova, uma prova, sei lá, uma coisa assim. Mas com o tempo, os outros alunos, vendo que estavam sendo tratados diferentes, né? Começaram a questionar essa atitude do professor, né? Ué, professor, você está dando aula só para esses 4 alunos aí e tal, e a gente? Aí o professor falou, ué, vocês não fazem nada, não respondem nada. Eu dou uma aula de 10 minutos para vocês aqui, e bem, esses alunos aqui estão interessados, né? Então eu fico aqui conversando com eles, dando conteúdo de forma mais profunda, né? Já que vocês não têm o mesmo, não demonstram o mesmo interesse, né? Pelo menos uma parte maior da sala não demonstra esse interesse. E aí, depois disso, né, a turma passou a ficar mais interessada na aula ali. E aí essa questão foi, como se pode dizer, superada, né? Então aí tem um aprendizado aí, né, de coisa que a gente pode fazer aí como professor para coagir de certa maneira, né, mas uma coação incentivadora para os alunos participarem da aula, né? Teve uma outra história também aí desse professor, o nosso professor Lig, que ele estava tendo um problema aí com uma turma, né? Problema, aí já era um problema de incompatibilidade de gênios, né? Como diria aquela música do Dom Bosco e alguém aí. Enfim, depois você procura aí essa música, Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco, e de mais alguém aí, que eu esqueci o nome da dupla. Enfim, então, o problema era do professor ficar ali um pouco, como eu posso dizer, não ter um diálogo, né, com alguns elementos de uma turma, e aí acaba que prejudica a aula, né, porque certos alunos aí acabavam não gostando do professor, né, da figura do professor, e acabava empacando um pouco a aula, e você como professor não fica muito confortável de dar aula naquela turma, porque você sabe que vai ter aqueles alunos que não gostam de você e ficam ali fazendo coisas que são terríveis, né, a princípio, mas que vão desgastando ali a relação da turma como um todo com o professor. Então, foram se criando vários problemas aí, e aí uma solução que o Lig achou aí foi de virar para a turma, né, e falar, olha só, eu não tenho mais vontade de dar aula para vocês, nunca tive problema de dar de dar aula para uma turma como eu estou tendo com vocês, né? Então eu vou embora.
Já pedi minha transferência, só que eu também não vou para qualquer escola, né? Eu vou para uma escola boa, igual essa aqui é uma escola boa, né? Uma escola séria. Pedi para ir para uma escola séria aí também, uma escola boa. Mas já pedi minha transferência, né? Então vocês podem ficar felizes aí, né? Já que o problema é um problema aqui pessoal com o professor, porque eu vou embora. Só que tudo isso era uma grande manota, né? Uma grande ilusão ali que o professor estava criando para ver se sensibilizava os alunos, né? Tipo, caramba, a gente fez o professor ir embora da escola, né? E aí, segundo o professor, isso melhorou até um pouco a relação ali da turma, mas, ainda não foi completamente resolvido, né? Então você vê aí que a mentira, ela pode ser pedagógica também. Uma mentira didática, né? Uma mentira pedagógica, uma mentira do bem. Que o professor usou ali como artifício para tentar chamar a atenção dos alunos, né? Fazer eles se aperceberem aí que eles estão sendo terríveis. E, enfim. Então, essa outra história aí do professor Lig, que eu tô lembrando aqui. Deixa eu tentar pensar em outra, né? Também já tô com sono, eu não tô conseguindo lembrar de histórias direito. Mas. E também já tem 21 minutos esse podcast, né? Então sempre acho bom. 22 minutos agora. Acho bom deixar na casa dos 20 minutos, porque senão eu fico falando muito aqui e acabo dormindo, ficando com muito sono. E 20 minutos eu acho que é sempre um tempo bom para você dormir, escutando aí o que eu tô falando. Se passar mais disso, talvez o áudio muito longo acabe acordando você depois que você dorme. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Às vezes eu coloco aqui um episódio de podcast para escutar. Longo, episódio longo. Então ali depois de 5, 10 minutos eu durmo, né? Deliciosamente bem. Que aquele som me fez dormir. Mas aí depois de meia hora, uma hora, aquele som ainda está acontecendo, ele acaba te acordando. Você estava dormindo e ele acaba te acordando. Porque ele ficou ligado ali e acabou atrapalhando o seu sono. Porque teve uma parte do áudio que ficou mais alta, o volume ali, e acabou te acordando. Então acho que manter aqui na casa dos 20, 30 minutos é bom para isso. Mas ao mesmo tempo, para as pessoas que têm a dificuldade aí de dormir, quanto mais longo, melhor, né? Porque aí ela só vai dormir depois de muito tempo, né? Tem dificuldade, então quanto mais ela escuta o podcast, mais próximo vai ficando aí dela atingir o sono. Então, já vamos aí para 24 minutos de áudio. Depois eu tento lembrar de outras histórias, seja do professor Lig ou da minha pessoa, né? Que é até mais fácil, apesar de que agora também não tô lembrando nem de histórias minhas direito. O que eu poderia contar? E é isso.